Queridos, nós estamos então em 1 Reis, capítulo 17, e eu leio de 1 a 7, e o tema da nossa reflexão é o campo de treinamento de Elias. Obviamente eu estou emprestando da expressão militar, né, o campo de treinamento, e vocês entenderão aonde eu quero caminhar com essa expressão, tá bom? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a face da terra. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez diante da Tua palavra eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, ilumine o nosso entendimento através do Teu Espírito, e que o nosso coração seja terra boa para receber a Tua palavra. Por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Amém. Gente querida, eu tenho um sermão, até a Natália ficou olhando aqui, de 5 páginas. Eu estudei muito, estou apaixonado pela vida de Elias. E eu quero então discorrer nesse texto e eu espero que vocês me acompanhem, tá bom? Eu estou olhando aqui no meu retorno, nós temos 60 aparelhos conectados, é isso, Natália? Então eu espero que você fique comigo aí, tá bom? Não vai embora, não. Elias começa o seu ministério de uma forma muito grandiosa. Na realidade, Elias começa de uma maneira assim triunfal, porque Elias surge do nada no princípio bíblico, ou no texto bíblico, porque o capítulo 17 começa assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Ele já começa fazendo uma profecia diante do rei. Ele sai da casa dos seus pais, e aqui provavelmente Elias era muito novo, então ele sai da casa dos seus pais, ele já está na corte, ele já está diante do grande rei Acabe, o rei mais poderoso daquela época. Então nós podemos acompanhar que Elias já surge profetizando diante da corte do rei, diante dos poderosos. Então Elias não faz parte de uma tradição religiosa, Elias não faz parte de uma família de liderança ou de uma família de posição social, simplesmente ele morava numa região que naquela época era insignificante, ele morava ali perto de Gileade, na cidade de Tisbé, por isso ele é chamado de tesbita. Tesbita é aquele que vinha de Tisbé. E ele já começa profetizando diante do rei. Então, ao enviar o profeta Elias para falar com o rei, Deus já estava treinando o seu coração. Mas é interessante que ele chega diante de Acabe, o homem mais poderoso, e fala o seguinte para Acabe: tão certo como vive o Senhor, ou seja, com plena convicção. E essa expressão é muito interessante para nós no Antigo Testamento, que os profetas usavam muito essa expressão, tão certo como vive o Senhor, ou seja, eu tenho plena consciência, eu tenho plena convicção. A mesma expressão, por exemplo, no Novo Testamento, quando Jesus fala assim: em verdade vos digo, ou seja, isso é extremamente verdadeiro. Então, Elias está falando assim: eu tenho plena certeza, convicção, por meio da minha fé, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha que interessante, eu estou andando na presença dele, Elias está dizendo, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então ele começa fazendo um confronto a Acabe, e ele fala o seguinte: olha, Acabe, não vai haver chuva, não vai haver nem orvalho pelo amanhecer, não terá uma gota de água. E tudo isso ocorre ali naquela situação do reinado, na corte. Então Elias nasce em termos proféticos, já profetizando na corte. E aí também, logo dele
profetizar e falar e dar essa notícia não muito agradável ao rei Acabe, vem mais uma vez a palavra de Deus e Deus fala com ele mais uma vez no versículo 2. Veio a ele pela segunda vez a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. E ao enviar, por exemplo, o profeta Elias para o riacho de Querite, Deus estava treinando o seu profeta, Deus estava forjando Elias. Talvez Elias não tinha a real convicção e percepção daquilo que Deus estava fazendo com a sua vida, mas Deus não estava sem controle, muito pelo contrário, Deus estava no controle, conduzindo a vida de Elias e fazendo com que Elias tivesse essa experiência. Ele então estava saindo da corte real para um riacho ali na região do Jordão. Então, olha que situação diferente Elias estava vivendo. Então, Elias estava na corte do rei e foi para um riacho ali na região de Querite. Aparentemente, o correto seria deixar Elias ali na corte do rei. Por quê? Nós sabemos que Jezabel estava devastando os profetas de Deus. Jezabel é esposa de Acabe, como nós estudamos na semana passada. Então Jezabel estava destruindo, matando os profetas de Deus. Acabe estava fazendo com que as pessoas tivessem uma vida idólatra, fazendo postes ídolos, levando o povo à idolatria. Acabe estava exigindo adoração a Baal, o deus da fertilidade, e aí surge um jovem profeta chamado Elias, que põe o dedo na cara de Acabe e fala o seguinte: tão certo como vive o Senhor, não haverá chuva, porque Elias estava fazendo um confronto político também. Olha, Acabe, você acha que você é o Todo-Poderoso? Eu estou dizendo para você que existe sim o Deus Todo-Poderoso, e não é você. Você está querendo tomar o lugar de Deus, mas você não pode parar a chuva e não pode ceder à chuva. Mas o Deus de Israel sim, pode dar a chuva, reter a chuva, porque tudo está nas suas mãos. Então, Elias faz essa profecia e fala para ele: ó, nós confiamos no Senhor Todo-Poderoso, no soberano Senhor. E assim, na nossa concepção humana, nós queríamos que Elias ficasse ali e fizesse outras denúncias contra o reinado de Acabe e que Elias então tivesse uma postura de combate à idolatria junto à corte. Mas na realidade esse não era o plano de Deus, principalmente nesse momento. É claro que quando o texto vai avançando, como nós estudamos na semana passada, no capítulo 19, por exemplo, Elias tem esse enfrentamento com os profetas de Baal e de Azera, e também Elias chama o povo a tomar partido, abandonar a idolatria e servir somente o Senhor. Mas nesse momento nós temos Deus colocando Elias num campo de treinamento. E é interessante isso, porque nós não gostamos de mudança, mas Deus tira Elias daquele local onde ele estava pregando, onde ele estava anunciando, e leva Elias para Querite, para uma fonte ali perto do Jordão. E isso é muito interessante. Por quê? Porque Deus está no comando. Enquanto nós pensamos em deixar Elias diante de Acabe, Deus fala assim: não, eu quero levar o meu profeta em treinamento ali nas torrentes de Querite, eu quero cuidar dele ali. Então Deus tira ele da corte e leva ele para o riacho. E aí Elias começa a passar por esse treinamento da parte de Deus, porque Deus queria que Elias se tornasse o grande profeta, que a sua fé fosse completamente solidificada, que seu caráter passasse por uma elaboração maior, e nós veremos isso mais à frente. Então Elias estava sendo trabalhado e forjado pelo Senhor para que ele pudesse confiar mais em Deus. Assim como nós passamos por dificuldades e Deus vai nos conduzindo pela nossa história, pela nossa peregrinação aqui por essa vida, e Deus vai forjando em nós um caráter completamente retocável, e Deus vai trabalhando a fim de que a nossa fé seja mais estabelecida, mais convicta, e não seja uma fé vacilante. Por exemplo, no Antigo Testamento é comum a gente observar
os nomes relacionados a alguma simbologia. E aí, fazendo a lição de casa, eu fui estudar, e Querite era um riacho, uma torrente de água, e os historiadores vão dizer para nós que era uma torrente de água, era uma cachoeira, era um riacho até, de certa forma, não tão pequeno, não era um riacho pequeno, era um riacho que tinha uma nascente muito forte, e a expressão querite em hebraico é muito interessante porque significa literalmente cortar ou colocar no tamanho certo. E aí essa expressão era usada de duas formas: ser cortado ou separado dos outros, ou estar privado de algumas coisas, que eu acho que aconteceu com Elias. Ele foi cortado da sua relação com o rei, cortado da sua relação com as outras pessoas, e foi levado para um retiro espiritual no riacho de Querite. Ou, em segundo lugar, também de ser cortado no sentido de ser aparelhado, uma espécie de uma madeira que passa pelo processo de aparelhamento, ou seja, de tratamento, a fim de que essa madeira seja completamente apta e tenha a sua beleza realçada. Então, as duas expressões que emergem do sentido de Querite têm a ver com aquilo que Deus está forjando e fazendo por meio do profeta Elias. Então Deus tira Elias de cena, leva ele para Querite para que ele fique separado e assim ele passe por um treinamento, mas também Deus quer deixá-lo do tamanho que Deus pretende usá-lo. Então ele vai entrar nessa, entre aspas, nessa forma de Deus. Ele vai agora ter o tamanho que Deus deseja para a sua vida. Por quê? Deus deseja que ele se torne um grande homem de Deus. E lá quando Elias está na casa daquela viúva de Sarepta, ele recebe o diploma desse campo de treinamento. Se Deus permitir, na semana que vem nós falaremos também a esse respeito, mas lá ele recebe aquela expressão da mulher: eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Você é um profeta que fala com sinceridade. Eu acho muito interessante isso e gostaria muito de receber esse título de alguém. Alguém chegar para mim e falar assim: olha, Jefferson, durante a sua ministração, durante o seu ministério, eu pude ver que a palavra de Deus na sua boca é verdade e que você é homem de Deus. Mas antes dele receber isso, ele passa por Querite. Por quê? Porque Deus queria deixá-lo do tamanho exato, da dimensão do ministério dele. Então, Elias estava sendo forjado, trabalhado por Deus. Elias, que é o porta-voz de Deus, agora seria aparelhado. Deus trabalharia para que ele tivesse todo o caráter que Deus queria, toda a influência que Deus queria, para que ele fosse o grande porta-voz de Deus. E aí nós conhecemos o final da história e reconhecemos e sabemos que Elias se tornou o grande profeta, aquele que foi o cabeça do profetismo em Israel, o grande profeta lembrado no Novo Testamento, o grande profeta que abriu o caminho para essa contundência da fala: assim diz o Senhor. E assim nós reconhecemos o valor de Elias no decorrer da narrativa bíblica. Vale lembrar que Elias sai de um lugar desconhecido, que é a sua cidade de Tisbé, e ele vai para um lugar altamente populoso, altamente conhecido. Ele vai para a corte, e aí depois da corte Deus o tira de novo e leva ele para um lugar extremamente desconhecido. E aí, fazendo a lição de casa, eu pude reconhecer que Tisbé era uma cidadezinha na região de Gileade. Então, ele não tinha uma família nobre, ele não tinha fama social, mas ele era uma pessoa escolhida por Deus que estava diante do rei. Então, ele sai da corte e vai para o treinamento intensivo, onde Deus o havia matriculado ali naquele riacho de Querite. Então, em primeiro lugar, tem uma seca prolongada. Olha o que o texto diz no versículo 2. No versículo 1: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja presença estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, quando Elias entra em cena, ele, como porta-voz de Deus, ele fala que não haverá chuva, nem orvalho, nem chuva, nada vai acontecer. Mas é interessante que naquela região já não havia chuva com abundância. Então, as pessoas poderiam até pensar: olha, um dia, um mês, 2 meses, talvez um ano sem chuva, seria até normal. Mas vem Elias e fala o seguinte: Acabe, vem uma seca por aí e haverá fome por anos.
Ele fala de anos, no plural. Ele fala que mais de um ano não haveria chuva. E é interessante porque o texto vai falar e mostrar para nós nas entrelinhas que é nítida a confrontação de Elias com Acabe. E Elias falando assim, ó, acabou as festividades de Baal, acabou aquelas festas culticas que vocês prestam a Baal, porque esse Deus que vocês estão adorando e servindo, esse Deus da fertilidade, não terá fertilidade, porque Deus vai minguar a fonte da fertilidade, que é a água. E sem água não há produção, e sem produção não há festa a Baal. O nosso Deus, o único Deus, será adorado, será exaltado. Então é essa a mensagem de Elias, e Elias fala dessa seca prolongada. Então Acabe não poderia fazer chover, mas Deus poderia fazer chover. Então nós podemos entender que tudo está nas mãos de Deus e o comando está nas mãos de Deus. Então o povo de Israel poderia suportar dias, meses, mas anos é muita coisa, muito tempo sem chover. Os poços secariam, as cisternas também secariam e chegariam então os tempos de dificuldade. Agora, ter falta de chuva numa região extremamente árida não era novidade, mas uma seca por anos, isso sim é novidade e seria muito complicado para o povo. Agora, eu penso que Elias, ao ouvir a voz de Deus, queria sair falando para todo mundo. Olha, gente, vai ter escassez, olha, gente, não vai chover. Mas ao fazer isso e ao dar esse recado para Elias, Deus tira ele de cena. Deus tira ele do palácio, da corte e leva ele para Querite. Então, Deus tira ele dessa exposição e leva para um retiro particular, um refúgio particular. Ele sai das luzes, dos holofotes da corte do rei e vai para um lugar extremamente solitário, e ali ele vai aprender como anda-se com Deus, como conversa com Deus, como ele poderia nutrir a sua fé e estabelecer a sua fé no Senhor. Então o texto vai dizer para nós, no versículo 3, que eu achei muito interessante, o texto fala assim, voz de Deus: retira-te daqui, Elias, e vai para o lado oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Então a primeira coisa que Elias deveria fazer, depois dessa profecia, era fugir. Retira-te daqui. E essa expressão é interessante. Elias, eu não quero você mais aqui. Vai para aquele lugar que eu estou dizendo. Aonde, Senhor? Dá a localização do GPS, por favor. A localização está aí no seu WhatsApp, Elias. Você vai lá para a região do Jordão, você vai para o riacho chamado Querite. Vai para lá. E a outra expressão que eu acho interessante, porque está no texto, fala assim, retira-te daqui, vai para o lado do oriente e esconde-te. E eu achei interessante porque a expressão no hebraico aqui, usado para esconder, tem um sentido de ocultar. Então Deus falou para Elias ficar escondido. E agora eu achei duas situações porque Deus manda Elias se esconder. Em primeiro lugar, porque Deus queria proteger Elias de Acabe e também da crueldade de Jezabel. E em segundo lugar, porque Deus queria treinar Elias a fim de que ele se tornasse um grande profeta, um grande homem de Deus. Então, esse esconde-te de Deus tem dois propósitos. Vai se esconder. Então, esse vai se esconder tem dois propósitos: treinamento e proteção. E aí nós podemos confiar plenamente na provisão de Deus, de que Ele sempre nos protege e que a todo tempo Ele está nos treinando. E aqui cabe uma aplicação. Não pensemos, amados irmãos, que Deus não está nos treinando nessa pandemia. Deus está treinando o nosso coração. Deus nos mandou para a nossa casa. Esconde-te na tua casa. Fique na tua casa. Que eu vou treinar o seu coração. Mas ao treinar o seu coração, eu quero que você, meu filho e minha filha, também entenda uma coisa. Eu estarei te protegendo. Eu vou proteger você. Mas eu quero treinar o seu coração. Na realidade, nós precisamos entender isso. Porque essa não é somente a história de Elias, essa também é a nossa história. Deus vai mudando o curso da nossa vida e nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Elias queria ficar no reinado ali, na corte, profetizando na corte. Mas Deus queria treiná-lo o seu coração, porque a corte ainda assim seria pequena para Elias. E depois, quando a gente passa os olhos pela história de Elias, a gente sabe disso.
E Deus estava preparando ele para coisas grandiosas. É muito interessante quando Deus pede para a gente sair de um lugar, a gente fica meio relutante. Ah, Senhor, mas eu criei amigos aqui, eu já criei relacionamentos. E quando Deus fala, porque Ele tem o melhor para nós, Ele quer treinar o nosso coração. Mas também, amados irmãos, Ele quer prover nessa situação de mudança. Então, toda situação de mudança gera incômodo em nós, gera preocupação. E também gerou preocupação no coração de Elias. Mas Elias confiou na provisão de Deus. Fala um amém aí. Você confia, irmão, irmã, na provisão de Deus? Hoje, como eu já falei, hoje eu desfrutei da provisão de Deus na igreja. Estive com o irmão Fábio, ele falou, olha, as nossas finanças estão assim, assado, graças a Deus, Deus tem provido as finanças da igreja. Graças a Deus, irmãos. Deus tem provido os alimentos necessários para a gente cuidar de mais famílias. Falei com uma outra família hoje e outra ontem, que querem ajudar, que querem se unir a nós, e a gente vai conseguir no mês que vem, em nome de Jesus, ajudar muita gente, porque Deus provê. E aí a gente olha para a história de Elias e olha como Deus providenciou tudo aquilo que ele precisava. Dá uma olhada comigo no versículo 4. Diz assim o texto: Elias, você vai ficar nessa fonte aí chamada Querite, beberás da torrente. Então água fresca você tem o dia inteiro, água mineral, tá bom, Elias? Então eu vou tratar você com água mineral, beleza? Água boa, você vai beber da fonte. Só você, ó, fizer assim com a mãozinha, você tem água da fonte. E eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E aqui eu achei engraçado, porque assim, Elias vai receber o seu sanduíche não pelo iFood, mas Elias vai receber pelos corvos. Eu achei isso assim muito interessante. Agora, veja bem, Deus usa todos os meios para prover aquilo que os seus filhos precisam. Agora, eu fico imaginando o seguinte: todo amanhecer e todo entardecer vinham os corvos lá trazer o lanche de Elias. Pensa nisso. Para mim, foi magnífico olhar e estudar isso. E se você quer dar uma olhadinha no versículo 6, diz assim o texto: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Era um alimento bacana, hein? Pão e carne, um lanche legal, hein? Como também pão e carne ao anoitecer. E ele bebia da torrente. Então Deus providencia, Deus provê, Deus é o nosso provedor. Então a primeira orientação de Deus para Elias ali em Querite é o seguinte: você vai sobreviver, eu vou sustentar a sua vida, eu vou cuidar de você, mas eu quero que você aprenda a depender de mim, porque eu sou o Deus que sustenta, eu sou o Deus que providencio tudo aquilo que você precisa. E não foi isso que Jesus falou para nós? Que Ele providenciaria tudo aquilo que nós precisamos? Não foi essa a expressão de Jesus, que Deus sabe de todas as nossas necessidades? Deus leva Elias para esse treinamento e fala o seguinte: olha, você vai comer, eu vou sustentar você, eu vou cuidar de você, eu vou honrar o meu propósito, eu vou cuidar de você. E, amados irmãos, precisamos descansar nisso. Vivemos um tempo de escassez, um tempo difícil, mas não podemos ficar olhando o caos. Nós temos que crer que o Senhor é o nosso pastor e nada teremos falta. Nós precisamos crer que o Senhor vai sustentar a nossa vida, de que Ele vai providenciar alimento, o nosso medicamento, em nome de Jesus. Nós cremos nisso. O nosso Deus é bondoso, é gracioso. Eu fico imaginando assim, Elias sai dos holofotes da corte e vai para Querite, e agora todo dia ele recebe ali o seu kit alimentação, pão com carne. Então Deus tira ele dos holofotes e leva ali para Querite. E às vezes nós precisamos também de um tempo assim de quietude para ouvir a voz de Deus, para ver Deus agindo na nossa direção. Não foi isso que Jesus nos ensinou quando Ele falou assim: olha, sai da visibilidade das pessoas, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus que está em secreto. E o Deus que vê em secreto
te abençoará, ouvirá a tua oração e verá a sua vida de oração. Precisamos orar por aquilo que aflige o nosso coração e recorrer ao nosso quarto, fazer do nosso quarto um ponto de encontro com Deus. O riacho de Querite, aquela cachoeira, foi um ponto de grandes reflexões, orações, tempo de quietude, de solitude, e Elias teve ali o grande treinamento para os desafios que viria depois, durante a sua jornada. A pandemia tem sido difícil para nós, não tenha dúvida, mas Deus está nos treinando para coisas excelentes para além da pandemia. Não podemos ter somente esse foco. Um momento difícil, não tenha dúvida, claro. Está sufocante, está difícil demais. Nós precisamos crer que Deus está no comando, que Deus está nos treinando, que Deus está provendo. Elias, vai para Querite, eu vou cuidar de você. Agora, algumas lições interessantes aqui. Elias estava no lugar que Deus havia dito, mas o riacho seca. Olha comigo o versículo 7. Mas passado alguns dias, e aqui a Bíblia fala em dias, mas na realidade depois a gente sabe em outros textos que são anos, estão falando dias assim, depois de algum tempo, claro que depois de um tempo sem chuva, o riacho vai secar. E aí diz o texto, passado alguns dias, a torrente secou, a nascente secou, porque não havia chuva sobre a face da terra. E aí vem a pergunta, o que fazer quando a torrente seca? Nós precisamos crer em Deus. Agora, é interessante que o mesmo Deus que dá água é o Deus que retém a água. Elias precisava aprender mais sobre a soberania de Deus e assim confiar plenamente, totalmente, exclusivamente no Senhor. Pois ele estava no contexto de idolatria e assim ele precisava ensinar o povo a confiar no Senhor. Nesse tempo também nós precisamos, irmãos e irmãs, a crer na soberania de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Nós pensamos erroneamente, por conta dos nossos sentimentos, que quando Deus dá algo, Ele não pode retirar aquilo que Ele deu. Então Ele levou Elias para a fonte das águas e depois Ele retém a água, porque o controle está na mão dele. E aí nós pensamos de forma errônea sobre isso, que quando Deus dá alguma coisa, Ele não tira. Mas sempre quando Ele tira, diria Billy Graham, Ele tira para nos dar algo melhor. Ele tirou a água para Elias exercitar a sua fé e para que Elias confiasse que ele, Deus, estava no comando. Agora é muito interessante que a gente pensa assim, Deus me deu emprego, mas Deus não pode tirar o emprego. Deus me deu saúde e Deus não pode retirar a saúde. Agora, independente de ter ou não ter, o que nós precisamos de fato estabelecer no nosso coração é a fé no Deus soberano. Eu gosto de Jó. Depois de receber aquelas tristes notícias, ele fala o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí tem gente que fica chorando a vida inteira pelo emprego que se foi, pela casa que tinha, pelo carro que bateram. Bendito seja o nome do Senhor. O riacho secou. Quando não tinha água, bebia da água à vontade, da fonte à vontade. Secou. Confiemos no Senhor. E aqui, quando a torrente seca, eu penso que Deus tem nos dado duas lições e precisamos enfrentar essas duas lições. Em primeiro, Deus está vivo. Deus é soberano. Deus está no comando. Em segundo lugar, Deus sabe o que está fazendo. Deus estava revelando também o seu amor para a vida de Elias. Eu gosto da expressão de Isaías quando ele fala assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do seu filho quando ele ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho? Mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho, todavia eu, Deus, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos o teu nome está gravado. Que declaração fantástica, irmãos. Elias estava vivendo isso. Elias tinha certeza de que
O seu nome estava gravado na mão de Deus, o nosso nome está gravado na mão de Deus. Olha aqui, poesia maravilhosa. E Deus está falando com o profeta Isaías, mesmo que uma mãe venha se esquecer do filho, que é um absurdo, e os jornais relatam casos assim, mesmo que isso venha acontecer, Deus não se esquece de nós. Deus não se esqueceu de Elias, mas a seca do riacho estava treinando o coração de Elias. A gente tinha uma vida agitada, corrida, mas Deus secou a fonte para mostrar para nós que é Ele que está no comando. E essa lição que nós devemos tirar. Deus é soberano. E agora, para finalizar, Deus responde às orações. Porque quem falou que não haveria chuva foi Elias. E é claro que movido por Deus. Agora, repare, ele falou que não choveria. E de fato não choveu. E aí vem Tiago, irmão de Jesus, e fala para nós da vida de oração de Elias e fala que ele era um homem comum, como nós, semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e sentimentos. Mas ele orou com fé. Ele orou e a chuva parou. E depois, no dado momento, se a gente tiver oportunidade semana que vem, quando ele vê uma nuvem no tamanho da palma da mão de um homem, uma nuvem pequenininha, ele fala, vai chover. Manda avisar Acabe que vai vir chuva. Porque Deus é que dá a chuva, Deus é que tira a chuva, Deus é que dá a vida, Deus que tira a vida, é Deus que está no comando. E é essa mensagem que eu queria trazer ao seu coração. Deus tira Elias da realeza, da corte, leva para Querite para ensinar Elias que ele é soberano, que ele sustenta, que ele provê, que ele cuida. E aí vem Jesus e fala assim para nós, vocês não estão vendo os pardais? Eles não semeiam, não ajuntam em celeiro, não têm onde guardar, mas o vosso Pai cuida deles, e também não cuidará de vocês, homens de pequena fé? Confiemos, amados irmãos, de que Deus está no comando, de que Deus está no controle. Confiemos que Ele é provedor e todas as nossas necessidades serão supridas pela fé na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?